Pessoal, eu sou o professor Fábio Marim, Departamento de Engenharia da Exalc, e a gente está aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo de junho de 2025. Como a gente sempre faz, vamos começar dando uma olhada como é que foi a evolução da chuva nos últimos 2 meses. Peço a vocês que reparem comigo aqui nos mapas e percebam que apesar de abril ter sido um mês até que generoso em termos de chuva, maio a gente já entrou na condição normal, especialmente no centro-sul, secando pouca chuva em São Paulo, Minas, Goiás, MT, MS, praticamente todo o Tocantins, e diferente até do que aconteceu na região norte e até mesmo no Rio Grande do Sul. No norte chama a atenção os altos volumes, condição do Nordeste também, com bons volumes, especialmente na região dos tabuleiros costeiros, e o Rio Grande do Sul com volumes intermediários. Dada essa condição de chuva, o que acontece na umidade do solo? Chamo vocês a observarem comigo os mapas aqui dos últimos 2 meses novamente, lembrando que esses mapas nos mostram a condição de umidade do solo no último dia de cada mês. No mapa da esquerda, abril, no mapa da direita, maio. E percebam a grande diferença, especialmente no Mato Grosso, né, pessoal? Onde a gente sai de uma condição azul, de alta umidade do solo, e já vai para o laranja, uma condição bastante restritiva. Essa condição, esse secamento bastante rápido do solo se deve especialmente por conta das altas temperaturas, especialmente as pastagens, o milho, as culturas que estão no campo agora estão consumindo bastante água por conta dessa temperatura elevada, e isso também acontece em São Paulo, no MS, em Minas, no Tocantins, o Piauí também chama atenção, e de novo, Rio Grande do Sul numa condição intermediária, não está nem ruim nem bom, e o norte numa condição, por conta daquelas chuvas bastante volumosas, numa condição de umidade bastante elevada. Como é que está a previsão do tempo para o começo de junho, pessoal? Chamo vocês a observarem esse mapa e lembro a vocês que nós estamos gravando esse vídeo no dia 3 de junho, inclusive um dia bastante chuvoso aqui em Piracicaba. Temperatura de 16 graus, o que é um fato que a gente comemora, especialmente eu que gosto de frio, né? Aqui em Piracicaba é raro a gente ter uma temperatura amena como essa, tão agradável. E num dia de chuva, já tivemos 20 milímetros hoje de manhã aqui em Piracicaba. Hoje nós estamos gravando esse vídeo mais ou menos em torno das 10 horas da manhã do dia 3 de junho. Mas percebam que os volumes de chuva vão ficar concentrados novamente na região sul, metade sul para baixo do Paraná, envolvendo Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, e também na região norte. Todo o Brasil central e quase todo o Nordeste com volumes bastante baixos de chuva. Existe até um ponto que eu queria mencionar com vocês, pessoal, que o modelo europeu, hoje observando, ele muda um pouco até a condição para São Paulo, trazendo um pouco mais de chuva nessa primeira quinzena do que esse mapa que vem do modelo americano está nos mostrando. Quando a gente pega as tendências para junho como um todo, a gente pode perceber aqui nos 2 mapas que as condições não mudam muito do que a gente gravou no mês passado, pessoal. Chama a atenção aqui o MS, o sul de Goiás, o Triângulo Mineiro, São Paulo e o Paraná, especialmente no mapa da esquerda, que é o modelo do IMET, o modelo brasileiro, indicando volumes de chuva abaixo da média. Toda essa região central com cinza no mapa da esquerda indica chuvas na média, o que significam chuvas de baixo volume para junho, já que junho é um mês seco, e tanto o sul como o norte em condição melhor. E no mapa da direita, pessoal, que é o modelo americano, percebam, a região norte continua com volumes acima da média, caracterizado por essa mancha verde aí que vocês estão olhando, e a mesma região que está marcada no mapa da esquerda, que é MS, São Paulo, norte do Paraná, e o sul de Goiás ali, marcado no mapa da direita com aquela mancha laranja, indicando chuvas abaixo da média, indicando que possivelmente essa região realmente possa ser afetada. De novo, o mapa europeu que saiu hoje, ele indica uma condição um pouco diferente para São Paulo. Então a gente está mostrando esse mapa que foi fechado ontem, esse slide foi fechado ontem, ok? Para a gente poder discutir com vocês, mas hoje a rodada do modelo europeu indica uma condição de chuva um pouquinho melhor para junho do que a gente está vendo aqui. Então a gente tem uma incerteza e uma certa esperança aqui para o estado de São Paulo de que a gente tenha chuva. Assim como a gente teve uma chuva hoje no dia 3, que foi mais expressiva do que os modelos estavam prevendo, a gente acredita, torce na verdade para que o modelo europeu possa trazer essa esperança, assegurando a finalização do milho safrinha, ajudando as pastagens e os canaviais que já foram cortados, que vão ser colhidos no ano que vem. E a condição para julho, pessoal? Vamos olhar a mesma configuração aqui na esquerda, o mapa do IMET, na direita o mapa da NOAA dos Estados Unidos, e percebam que a condição não muda muito. O que domina é chuvas na média, ou seja, a gente deve ter um julho bastante seco em todo o Brasil central, toda a região semiárida, oeste da Bahia, o Mato Piba,
todinho, região sudeste, um pouquinho mais de chuva na região norte, especialmente se a gente levar em conta o que o mapa da direita está nos mostrando, mas a gente não deve divergir muito das condições normais, a gente deve ter um julho bastante seco em todo o Brasil Central. E para fechar o nosso trimestre, vamos olhar como é que está agosto, chamo vocês novamente no mapa e percebo que as condições variam um pouco. O mapa da esquerda mostrando o Rio Grande do Sul com uma condição um pouquinho mais favorável para agosto, o que diverge um pouquinho do mapa dos Estados Unidos, que é o mapa da direita. Okay? Todo o Brasil Central, os dois mapas marcando condição de chuva na média. Agosto, a gente lembra, é o mês mais seco do ano. A gente chama a atenção e torce para que não aconteça, especialmente no estado de São Paulo, aquelas queimadas que a gente observou que danificou muitos canaviais aqui. E esse é um mês de bastante atenção porque as temperaturas já começam a subir e esse risco de fogo se torna mais intenso. Vamos olhar agora, pessoal, para terminar essa análise do trimestre, como é que estão as condições de temperatura. E aqui também tem um ponto que está chamando a atenção. Chamo vocês para olharem os mapas e percebo nessas tonalidades laranja e avermelhado aqui, nos meses de junho, julho e agosto, e percebam que a condição aqui para o modelo americano, que é essa fonte que nós estamos usando, é de temperaturas acima da média. Mas como eu disse, nessa manhã, não deu tempo de atualizar aqui o slide, mas o modelo europeu traz uma diferença para junho. Ela traz que junho, especialmente entre o dia 9 e 16, pode ter temperaturas abaixo da média, especialmente aqui na região do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e norte do Paraná, divergindo um pouco do que a gente está vendo aqui nesse mapa. Então tem uma certa incerteza para junho. A gente já teve ocorrências de geada na última semana de maio, ok? O que a gente até, pelo modelo americano, considerava como uma baixa probabilidade, a gente já aconteceu, especialmente na região do Pontal do Paranapanema, região sul, sudoeste aqui do estado de São Paulo e também no MS, ok? Atingindo algumas usinas de cana com as quais a gente tem contato. Então fica esse alerta aí que o mês de junho pode divergir um pouco, temperaturas abaixo da média, trazendo um pouco maior o risco de geada. Vamos agora encaminhar o nosso vídeo para o final e como a gente sempre faz, vamos dar uma olhada como é que estão as tendências de temperatura do Oceano Pacífico. Aquelas tendências que nos informam se a gente deve esperar por um El Niño e uma Laninha. Observem comigo aqui, pessoal, que a linha preta, que é a temperatura do Oceano Pacífico nesse momento, nesse mês, ela está entre as duas linhas verdes. As duas linhas verdes caracterizam o El Niño e a Laninha. E a gente não tem um nem outro. A gente tem nesse momento, como a gente já tinha no mês passado, a condição de neutralidade, e observem pela linha pontilhada preta que essa condição deve permanecer até janeiro, fevereiro do próximo ano. Então, a tendência que os modelos estão enxergando é que a temperatura permaneça estável, que a gente não tenha uma variação grande, o que torna um pouquinho mais difícil a previsão, né? Quando a gente tem El Niño clássico e Laninha clássica, a gente consegue tirar insights melhores para a agricultura brasileira, mas, por outro lado, a neutralidade ela não prejudica nenhum das zonas produtoras do Brasil. A gente lembra, a condição de El Niño favorece mais o sul e a condição de Laninha favorece mais o centro-oeste e o norte do país. Na neutralidade, as duas regiões conseguem produzir. Então, acaba sendo, na média do Brasil, uma condição que afeta menos e traz menos prejuízos. Então, até que não é uma má notícia se a neutralidade permanecer na safra 25-26. Vamos ver agora as mesmas simulações, pessoal, só que representadas de uma outra forma. Peço a vocês que reparem aqui no gráfico de barras e percebam que essa barra cinza representa a neutralidade e ela domina até o último trimestre projetado aqui nessa última análise aqui que a gente pegou, ok? Que é o trimestre dezembro, janeiro e fevereiro, e ela ainda continua a mais provável, seguido pela barra azul, que é a Laninha, e por último a barra vermelha, que é o El Niño, ok? Então, o que os modelos projetam, como a gente acabou de comentar, é a neutralidade. Nesse momento, a gente não consegue fazer nenhuma análise mais assertiva, vamos dizer assim, apenas que a neutralidade é o mais provável e que isso pode nos trazer aí uma condição em que talvez a gente não tenha ganhos expressivos, mas também não tenha perdas expressivas em nenhuma das regiões do país. Pessoal, com isso a gente conclui o vídeo desse mês. Agradeço bastante a atenção de vocês. Um abraço a todos e até o mês que vem.